5 sinais que a obesidade está destruindo seus órgãos, mas você ainda não sabe. É muito comum aqui no consultório o paciente chegar para mim e falar assim: doutor, eu sou obeso, mas eu sou um obeso saudável, meus exames estão todos em ordem. E sinto lhe informar que não existe obesidade saudável. O que acontece com os pacientes que falam essa famosa frase? A hora que a gente começa a perguntar algumas coisas específicas, vai aparecendo e a gente vai linkando uma série de problemas que estão ali, nem tão aparentes, mas que a pessoa se acostumou no seu dia a dia. E entre eles a gente pode enumerar a qualidade do sono. A hora que você vai perguntar, não é uma noite bem dormida. Ou o cônjuge reclama do sono, do ronco, ou da falta de respiração durante a noite, muito comum paciente com apneia. Dores no corpo, já está acostumado com aquela dor permanente nas costas, aquela dor na perna no final do dia, aquele negócio de chego em casa eu tenho que parar um pouquinho e sentar porque eu não aguento de dores nas pernas. Mas é tão comum, passou a fazer parte do seu dia a dia, que a pessoa nem reclama mais. A limitação de atividades, então abandono de algumas coisas que eram rotineiras, brincar com o filho, ir passear com algum amigo, com algum colega, fazer algum passeio específico, alguma caminhada, algo que era gostoso e rotineiro, mas foi abandonado porque passou a ficar desconfortável. Limitação social. A pessoa deixa de ir em alguns ambientes porque não se sente confortável com o seu próprio corpo. E aí, por que isso acontece? O quinto, que faltou aqui para vocês, o cansaço. A pessoa se sente muito mais cansada. A hora que você investiga isso de forma ativa, é muito comum no paciente obeso e fala que é um obeso saudável. E aí, por que isso acontece? Algumas coisas vão acontecendo. A obesidade, ela gera um processo inflamatório físico. E isso é mágico, é aleatório. A gente fala inflamação, parece que é um negócio muito genérico. Não. Toda célula de gordura ela tem muita citoquina, é uma substância que ela é um pró-inflamatório. Quanto mais célula de gordura ou quanto mais hiperplasiada essa célula está, mais citoquina eu tenho proporcional ao meu corpo, mais resposta inflamatória, mais explosão inflamatória eu tenho. Por isso que o paciente obeso ele infarta mais, ele tem mais derrame, ele tem mais doença cardiovascular, ele tem mais risco de trombose, ele tem mais risco de infecção do que a população que está no peso normal. Isso não é aleatório, a gente já entende muito bem esse sistema. E por isso que a obesidade diminui a expectativa de vida. E o que tem por trás desse cenário todo, desses sintomas que a gente colocou, de alteração de sono, cansaço, dores no corpo, limitação de atividades e limitação social? Por trás disso a gente tem esteatose, osteoartrites, sobrecargas musculares e articulares que vão cronificando o processo. Todo paciente obeso ele é disbiótico. Não existe paciente que tem obesidade, que está em sobrepeso e obesidade, que não tem alteração de microbiota intestinal. Qual o problema disso? A alteração de microbiota intestinal está intimamente relacionado com resposta imune. O paciente ele está com um processo imune mitigado, desbalanceado. A alteração é muito comum no paciente obeso, a alteração de fezes, ou muito constipado, ou com o intestino muito solto, com urgências evacuatórias, mais uma coisa que limita ao seu convívio social. E aí a gente pode fazer algumas perguntas para os pacientes que estão na faixa de obesidade. Você consegue amarrar o cadarço do seu tênis com conforto e com tranquilidade, ou você tem que fazer posições de yoga para conseguir amarrar o cadarço do teu sapato? Subir um lance de escada sem ficar ofegante. Como é que você quer envelhecer com essas dificuldades? Como eu falei agora há pouco, a obesidade está intimamente relacionada com diminuição da expectativa de vida. Não tem como a gente conviver com a obesidade e querer chegar na terceira idade com qualidade ou até pensar em chegar na terceira idade. Tem um amigo meu que a gente gravou podcast há tempos atrás, Mário Pereira, um grande abraço, Mário, que ele fala muito que a gente tem que ter um porquê na vida, tem que ter um objetivo, um propósito. E qual o seu porquê para fazer as coisas? Então a gente tem que pensar, está lidando com a obesidade? É pelo fator de convívio social, é pela sua família, é pelo seu filho, é por você, é pelos seus pais, é porque você vai cuidar de alguém, é porque alguém depende de você, ou porque você quer galgar ou conquistar alguma coisa. Qual o seu porquê para lidar com obesidade? O fato é que se você não encarar essa briga, provavelmente você não vai ter a preocupação de
como eu quero envelhecer, porque tem uma grande chance de você não chegar lá. A obesidade diminui a expectativa de vida, é um problema sério, diminui qualidade e diminui autonomia no futuro. Então, tá aí motivos para que você cuide, pense e não banalize a obesidade e não fique esperando que sinais maiores apareçam para que você tome uma ação. Então, para com aquela frase de que eu sou um obeso saudável. Infelizmente, esse é um conceito que não existe.